E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à questão número 8, tá? Ela diz o seguinte: no hemocentro de certa cidade, o número de doadores de sangue varia periodicamente ao longo do ano. Admita que no ano de 2021, o número de milhares de doadores mensais, NDT, seja dado aproximadamente por essa função, que a gente está vendo aqui, que é uma função trigonométrica, né, por conta do seno, com C sendo uma constante real e T igual a 1 correspondendo a janeiro, T igual a 2 fevereiro, e assim sucessivamente, né, pessoal? Aí diz assim, se o número de doadores em abril de 2021 foi 2.500, em quais meses do mesmo ano o número de doadores foi 2.000? Então, lembrando aqui, pessoal, uma observação importante, né, que a função ela é medida, o n de t, já em milhares, tá? Então, o número que eu colocar aqui, eu já sei que está medido em milhares de doadores. Ou seja, como está dizendo, aquilo que eu grifei de azul, vê se você concorda comigo, que aquilo é um ponto, né? O mês de abril a gente sabe que é o mês 4 do ano. Então, no mês 4, eu tenho 2.500 doadores. Mas como já vai estar em milhares, eu não posso colocar no lugar do N 2.500. Senão vai ficar 2.500 milhares. Isso não é verdade. Então, vai ser apenas 2,5. Que aí sim, 2,5. Quando eu multiplicar por 1.000, que vai estar em milhar, aí fica 2.500 pessoas, tá? N de T já está medido em milhares. Por exemplo, se fossem 1.000 pessoas, eu só iria substituir por 1, porque esse 1 já está em milhar, significa 1 vezes 1.000, tá? Então, isso é um ponto. E aí a pergunta é sobre um outro ponto, que é um ponto que eu quero descobrir qual é o valor de T para que o Y, que aqui seria o N de T, seja de 2.000, ou seja, 2, já que já está medido em milhares lá. Então, primeiro eu vou usar o ponto azul, porque é o ponto que eu conheço tudo sobre ele, tá? Então, vai ficar assim, ó, no lugar do N de T, eu vou substituir pela quantidade de pessoas, que é 2,5 mil, que são 2.500 pessoas. Isso vai ser igual a C mais o seno de π, que multiplica 4 menos o tempo. O tempo eu sei que também é 4, né, pessoal? Porque se trata do mês de abril. Tudo isso dividido por 6. Então, o seno de tudo isso aqui, ó. Aí vamos lá. Aqui eu vou ter 2,5 é igual a C mais o seno. Aí vamos pensar comigo aqui. 4 menos 4, isso daqui vai dar zero. Π vezes zero é zero. Quando eu dividir por 6, continua sendo zero. E o seno de zero é zero. Tá? Vamos lembrar aqui que na circunferência trigonométrica, o seno está como se fosse o eixo y, né? E o cosseno aqui é o eixo x, que não interessa. O ângulo de zero é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é zero. E a coordenada y dele, que seria o seno, é zero. Então, é por isso que o seno de zero vai ser zero. Ou seja, esse primeiro ponto azul, ele me dá para que eu possa descobrir o C. Descobrir que o C vale 2,5. Beleza? Então, vamos lá. Agora que eu sei o valor do C, eu posso substituir na função. E aí eu já vou substituir na função o valor do C. E agora já vou substituir também o número de pessoas por 2, que significa 2.000, tá? Para poder achar o T. Então, como é que vai ficar? No lugar de N de T, eu vou colocar 2, que são 2.000 pessoas. Isso vai ser igual a C, que eu achei que é 2,5, mais o seno de π, que multiplica 4 menos o tempo por 6. Então, ficou assim a minha função. Esse 2,5, quando eu passar para lá, ele vai passar negativo. Então, vai ficar 2 menos 2,5, vai ficar menos 0,5, igual ao seno de π, que multiplica 4 menos t, dividido por 6. Beleza? Então, a gente chegou nessa equação, pessoal, trigonométrica. Bem, eu sei que o seno de alguma coisa, o valor máximo que ele pode assumir, vamos lembrar aqui só por curiosidade, né? O valor máximo que o seno de alguma coisa pode assumir é 1. E o valor mínimo que ele pode assumir é menos 1. E o valor que eu quero aqui é menos meio. Menos meio está nesse intervalo. Então, quer dizer que está indo tudo bem até aqui, tá? Aí aqui tem uma observação importante, que é a seguinte. Deixa eu apagar aqui essa resolução. Então, ó, aqui tem uma observação importante que é a seguinte.
Qual é o ângulo cujo seno dele dá meio? Pensa no valor positivo mesmo, meio, 1 sobre 2, tá? O seno de quanto vai dar 1 sobre 2? Concorda que é o seno de 30? Quando a gente pegar aqui, ó, esse ângulo de 30 graus, o seno de 30, que é isso que eu estou grifando de vermelho aqui, é 1 sobre 2. Só que eu quero que dê menos 1 sobre 2. Ó. Eu quero que dê menos 1 sobre 2. Então, vai ser o mesmo ângulo, só que nesse quadrante de baixo. Então, se a partir do zero eu tenho que subir 30 graus para dar 1 sobre 2, então, para descer, basta que eu desça 30 graus. O que seria menos 30 graus. Tá? Esse menos 30 é para dizer que eu estou no sentido inverso do que eu iria contar originalmente. Beleza? Só que em radiano, vamos lembrar que 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos. Porque π são 180, né? 180 por 6, 30. Então, se eu estou querendo que esse seno dê menos 30, então quer dizer que esse ângulo aqui dentro que eu estou circulando, tudo isso que eu estou circulando aqui, tem que ser menos 30. Para quando eu fizer o seno de menos 30, dar menos meio. E aí eu vou deixar em radiano, tá? Eu não vou usar o número 30, vou usar π sobre 6. Então, eu sei que π que multiplica 4 menos o tempo dividido por 6 tem que ser igual a menos π sobre 6. Por que menos π sobre 6? Para poder ficar negativo, tá? Porque quando eu calcular o seno de menos π sobre 6, aí vai dar aquele menos meio. Esse π que está dos dois lados eu posso cortar, assim como 6. Então, só vai ficar aqui 4 menos t igual a menos 1. Vou passar o menos t para cá e o menos 1 para lá. Então, vai ficar 4 mais 1 igual a t, o que significa que t é igual a 5. Como t é igual a 5 significa maio, então a gente vai encontrar aqui maio. Eu não preciso fazer as contas novamente para descobrir que é setembro, tá? Porque se já deu maio, não faz sentido fazer a conta novamente, porque não tem outra alternativa. Aqui tem uma observação que, se eu estiver enganado, eu vou pedir que vocês me corrijam, mas parece que no gabarito oficial dizia que era a letra C, mas eu não tenho a certeza disso, tá? Bem, se for a letra C, eu acredito que erraram o gabarito, então teria que ser a letra D. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, pode postar nos comentários, tá? Então valeu e até a próxima questão. Um abraço.